Eu quero começar dividindo com vocês dois momentos na minha vida que me causaram uma grande transformação. Um na esfera pessoal e outro na esfera profissional. Na esfera pessoal, a maternidade, né? O que pode parecer clichê, mas é um grande momento de transformação. E tive alguns episódios específicos que me causaram bastante surpresa. Um foi com meu filho, meu primeiro filho aos 2 anos, quando ele, ao me ver escovando o dente e deixando a pia aberta, com a água escorrendo, ele me falou: "Mãe, desliga, senão vai acabar a água do planeta." Ele tinha 2 anos de idade e eu, estava dando aquele exemplo para ele. Na escola, na cidade dele, eu aprendi que a água era um recurso infinito. E ele já vinha me dando as primeiras lições. Um outro momento foi meu outro filho, aos 6 anos de idade, ao preencher uma atividade da escola, em que pedia para que eles escolhessem profissões, o que eles queriam ser quando crescer, ele colocou reciclador. Então, e ele não tinha nenhuma referência do que eu fazia, pelo menos nunca lhe relatei expressamente o que eu fazia. Então não foi diretamente uma influência da minha parte, mas sim uma compreensão que essa pode ser uma atividade exercida por alguém no futuro, como ele desejou. Então essas experiências pontuais, além de muitas outras que eu vivi na maternidade, me fez pensar que, na verdade, nossas ações de hoje, elas devem ser direcionadas para as futuras gerações, mais às vezes do que para as nossas gerações atuais. Eu tive um outro momento profissional também que me causou uma grande transformação, que foi quando eu recebi um convite, em 2014, para integrar a delegação brasileira na elaboração de uma norma de certificação internacional junto a uma organização internacional de normalização. A primeira reunião que eu participei, uma das primeiras dessa norma, que foi em Paris em 2014, novembro de 2014, e foi minha primeira experiência, talvez, internacional como advogada. Eu já tinha conhecimento teórico através de um estudo internacional de direito ambiental comparado no Texas, de direito internacional ambiental no Nova York, mas em termos de experiência prática, como advogada internacional, essa talvez tenha sido minha primeira. E tudo para mim era uma grande surpresa, né? Primeira experiência. E no primeiro momento eu me deparei assim com diversas delegações dos países que compunham aquele time, que estaria responsável, que aderiram ao interesse de construir uma norma em comum. E me vi diante de tantas divergências, diante de tantos interesses distintos e diante de tanta compreensão diferente da realidade, em uma situação assim de imaginar que talvez fosse impossível construir dali um consenso, o que seria um requisito para a construção de uma norma comum. Ao longo desse processo normativo, passaram-se mais de 2 anos, com reuniões em Londres, com reuniões aqui no Brasil e na China, em Beijing, fomos construindo ao longo desse processo um consenso. Um consenso no sentido de construir, né, nossos interesses em comum, uma norma de certificação, uma norma que definisse um padrão adequado de comportamento. Então, essa experiência pessoal, juntamente com essa experiência profissional, foram 2 momentos muito marcantes na minha vida e que transformaram substancialmente a minha vida pessoal e também a profissional. Na esfera pessoal, eu percebi que essa geração, que atualmente aqui está, digamos assim, no centro do poder, se ela não se transformar imediatamente, nós poderemos perder esse legado que as futuras gerações estão construindo, uma consciência ambiental que nós não aprendemos na nossa escola. A minha experiência profissional me fez entender a importância das nossas ações. Então, imaginar que ao me reunir com pessoas do mundo inteiro, importava para aquelas pessoas o que nós, no Brasil, aqui na nossa cidade, fazemos ou agimos, e que essa nossa ação tem um impacto em termos mundial, me fez compreender, ou talvez reforçar, a importância
nossas ações locais. Então, esses dois momentos, eles transformaram muito a minha vida. Eu, como advogada, como profissional, talvez antes eu utilizava as leis como meros instrumentos de construção de teses jurídicas. Utilizava as negociações, os ajustes em que fazia apenas como mera forma de obter sucesso, obter êxito nos interesses que eu defendia. A partir dessas experiências, eu mudei por completo a minha atuação. As leis deixaram de ser instrumentos de teses jurídicas para virar instrumento de transformação social. As negociações deixaram de ser um espaço de conquistar interesses para ser um espaço de construir consensos, de construir uma forma de transformar a sociedade de forma equilibrada. E foi daí, dessa experiência, que me inspirou o tema dessa palestra, que é uma digital sustentável, uma impressão que conecta o mundo. E digital, a nossa impressão digital. A nossa impressão digital que a gente tem desde quando nasceu e que ela é única. Cada um tem a sua. E é na impressão digital, é a nossa digital que nós deixamos nossas marcas e nossa história, nossos antecedentes. E nossas digitais sustentáveis, elas já estão em construção, embora às vezes a gente possa nem saber disso. E essa experiência internacional me mostrou isso, quando a gente relatava o funcionamento corporativo brasileiro. Esse funcionamento já foi analisado para a construção da normativa internacional. Então, a digital sustentável das corporações brasileiras foram ali analisadas. As digitais individuais, elas são a todo momento analisadas. E a construção dessa digital sustentável nada mais é do que se questionar na esfera individual e na esfera coletiva, nas organizações. Na esfera individual, e eu como profissional da área de sustentabilidade, sou muitas vezes questionada, como é que eu posso fazer diferença? Como é que eu posso contribuir efetivamente para uma melhoria da sociedade? Quais são as minhas obrigações sociais e ambientais? E essa resposta eu não tenho. Talvez ninguém tenha. Essa é uma resposta que deve ser levantada a cada momento, a cada situação em que vivemos, em cada ambiente que vivemos. Então, a construção de uma digital sustentável na esfera individual é a forma de a gente estar em cada situação, em cada momento, em cada ambiente, se questionando: o que eu já fiz para contribuir efetivamente com a melhoria da sociedade? Eu assumo as minhas obrigações sociais e ambientais como indivíduo? Qual a minha responsabilidade diante de todo esse panorama? Então, esse questionamento constante, individualmente, é o que faz a construção da digital sustentável de um indivíduo. No ambiente coletivo, nas incorporações, nas organizações, da mesma forma, a construção da digital sustentável no ambiente corporativo, ela também advém desses questionamentos. Do questionamento das políticas da empresa, das filosofias, das práticas sustentáveis. Então, hoje muito se usa a terminologia ESG, Environment Social Governance, que nada mais é do que a construção de políticas para implementar práticas sustentáveis, para implementar inclusão social, para implementar governanças corporativas. E isso é a construção de uma digital, de uma impressão digital. É você levantar o que essa corporação fez, qual é o antecedente dessa corporação nessas esferas, sustentabilidade, social, econômica, de governança, e o que elas pretendem fazer para frente. Então, formar também uma digital sustentável na esfera corporativa é se questionar diariamente quais são
as ações, as políticas, as filosofias que devem ser construídas pela corporação para inserir na sua dinâmica as práticas sustentáveis. Existem diversas formas de exercer esse papel, ou essas diretrizes de sustentabilidade. Uma delas, por exemplo, é o nosso poder de consumo, seja como indivíduos, seja como organizações coletivas. O nosso poder de consumo nos dá um instrumento de escolher aquela empresa, aquele serviço ou aquele produto que tenham em sua cadeia produtiva práticas sustentáveis. E um grande facilitador dessa escolha são as certificações. São as construções de normas que fazem com que a gente possa ter a garantia em um selo, em uma certificação específica, de que aquele produto, aquele serviço foi avaliado e se certificou de que ele tem uma cadeia produtiva sustentável, possui práticas sustentáveis na sua atividade. Então, esse instrumento facilitador é um dentre tantos outros. Existem algumas diretrizes que elas precisam ser seguidas pelos indivíduos e pelas corporações para que a gente tenha a garantia de que estamos construindo uma digital sustentável. E essa construção da digital sustentável, ela não é apenas um ato voluntário, um diferencial na sociedade de uma empresa. Ela, na verdade, ela é uma realidade de sobrevivência. Quem não assumir essa obrigação, essa postura, esse comportamento, não mais será sustentável, não mais poderá permanecer em sociedade, seja uma empresa, seja um indivíduo. E são as crianças que nos mostraram. Foi meu filho de 2 anos, meu outro filho aos 6 anos. Então, por exemplo, a responsabilidade no consumo, ela é um instrumento poderosíssimo. Você, ao escolher um produto que você compra, você avaliar se aquela empresa tem práticas sustentáveis, que se possui alguma certificação, alguma garantia de que ela não tem condutas contra esses valores, é uma grande diretriz para a construção de uma digital sustentável. Um outro passo é a construção de redes de relacionamento. A gente tem visto aí, até com a pandemia, de que as ações individuais elas não são suficientes mais. Elas são importantes, mas não suficientes. Então, se nós não agirmos coletivamente diante de alguns interesses que são coletivos, como a preservação ambiental, como a inclusão social, como o desenvolvimento econômico, os resultados eles não serão suficientes. Embora importantes, mas não suficientes. Uma outra diretriz muito importante é a transparência da comunicação. Não há mais espaço para a falta de transparência. Então, a organização e as redes sociais mostram isso, né? As conexões sociais mostram isso. Então, as corporações que não se apresentam de forma transparente, as pessoas que não se apresentam de forma transparente, elas também não terão mais espaço na sociedade. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês é que vocês reflitam, né, e pensem o que vocês têm feito para as futuras gerações. O que você tem inserido na sua vida, seja como gestor de uma corporação, seja como indivíduo em seus diversos papéis, em termos de políticas, em termos de diretrizes, para a construção de uma digital sustentável.